Boa tarde, Vicky. Eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade que você está dando de abrir esse assunto no seu canal. É um assunto que muita gente não quer tocar, né? Mas a história do João de Deus, ela é bem complicada. Eu já venho acompanhando o caso desde que a denúncia veio pela Rede Globo, e essa foi a minha primeira red flag sobre o caso, né? Eu desconfio de tudo que venha do mainstream media, principalmente da Globo, né? Então eu comecei a pesquisar sobre as mulheres que foram até a mídia para expor os abusos e comecei a pegar algumas mentiras, algumas incoerências e várias coincidências, né, dessas denúncias que elas fazem em massa. E essa denúncia ela foi feita primeiramente pela Sabrina Bittencourt, que era uma ativista que tá por aí, né, em parceria com a jornalista da Globo, a Helena Borges e a Camila Apple. Qual foi elas investigaram essa história por 3 meses. Qual foi a investigação que elas super fizeram? Simplesmente elas coletaram o depoimento das mulheres. Essas jornalistas, elas não foram até a casa de Dom Inácio para ver como a casa funcionava, até mesmo para buscar provas físicas, né? Ter um vídeo, ter um áudio de alguém falando ou fazendo alguma coisa errada. Elas entraram com a denúncia sem nenhuma prova física. Assim como foi no caso do Abdelmaci, foi a mesma coisa. A palavra da mulher bastou para elas criarem toda essa imagem de monstro e colocarem o homem na cadeia. Poxa, são 40 anos de trabalho na casa de Dom Inácio, né? E não existe nenhuma prova, nada. Ninguém tem uma mensagem que ele ameaçou, né? Elas falam que ele ameaçava todo mundo, não existe. Então eu tenho vários questionamentos sobre essa história toda. Como, por exemplo, por que as vítimas voltaram para ver o abusador delas 5, 10, 20 vezes, vários frequentaram a casa durante anos. Algumas dessas denunciantes eram guias de turismo da casa de Dom Inácio. Elas frequentaram ali por anos, levaram milhares de outras mulheres para conhecer um homem que elas chamam de abusador. Para mim não faz sentido. Mas o checkmate dessa história toda foi quando eu descobri que por trás de todas essas denúncias havia um grupo da qual a ativista Sabrina Bittencourt fazia parte, que era o Grupo Vítimas Unidas, que todos aqui já conhecemos, né? Pelo que eu tenho visto aí nas lives. Esse grupo ele foi responsável por várias fake news sobre os crimes que João de Deus teria cometido. Elas contaram mentiras como, por exemplo, o sequestro de 2 crianças adotadas, que o João de Deus teria sequestrado de um músico brasileiro, né? Eu mesma entrei em contato com o cantor e essa história ela foi negada totalmente, nem crianças adotadas ele tem. E foi passado na Band, né? E elas espalham isso daí por todos os cantos como se fosse verdade, que João de Deus teria colocado bomba dentro de avião de voo internacional, como se fosse super simples você entrar dentro de um aeroporto e colocar bomba, né? É, Elas também falam e espalham na mídia números fabulosos de 300, 600, mais de 1.000 vítimas que denunciaram o João de Deus, sendo que, na verdade, compareceram para a denúncia por volta de 40 mulheres e umas 9 até 11 viraram inquérito. A Sabrina, com a ajuda do Vítimas Unidas, ela espalhou em todas as mídias que João de Deus tinha fazendas com escravas negras que serviam para venda de criança no exterior. Outra mentira. E essa mentira correu o mundo todo, tanto que hoje em dia todo mundo acha que João de Deus faz parte do Pizzagate. Inventaram um suicídio de uma vítima chamada Silvia, que ela teria se matado com uma facada no peito ao saber que João de Deus voltou a trabalhar após ser denunciado. Uma história assim cabulosa. E essa história foi desmentida por um próprio ex-integrante do grupo Vítimas Unidas. Ele conta para mim, eu tenho um áudio dele, que ele fala que essa história da morte da Silvia foi inventada pela Maria do Carmo. Tem também o famoso suicídio da tal ativista Sabrina Bittencourt, né? Ou seja, essa mulher acusou todo mundo em Abadiânia de miliciano, assassino, abusador, não só ela, como o grupo Vítimas Unidas, e depois ela se manda para a Europa e finge um suicídio. Até hoje, o filho dela não consegue provar a morte da mãe, não deram baixa no CPF dela, o CPF dela ainda está ativo no Brasil, empresas dela também. E temos um áudio do pai do Gabriel, que é o filho mais velho da Sabrina,
que ele alega que a Sabrina está viva sim. Ou seja, a pessoa comete inúmeros crimes no Brasil, deixa uma cidade que vivia do sustento de turismo totalmente falida, pousadas faliram, comércios, foram mais de 3.000 pessoas desempregadas, numa cidade de 20 mil habitantes, né? É uma cidade bem pequena, Badiânia. Pessoas muito simples que dependiam da casa de Dom Inácio para sobreviver, hoje em dia não tem mais o que comer, né? Então a maluca faz tudo isso, acusa todo mundo e depois vai para a Europa e finge um suicídio. Todas as mídias reportam como se fosse verdade. E sabe o que vai acontecer com ela? Nada. Se a gente não se mexer, não vai acontecer nada. Então, eu me pergunto, né, que tipo de grupo é esse que está agindo no Brasil com maldade mesmo e destruindo famílias, destruindo cidades, destruindo reputações e ninguém faz nada, né? Então, eu acho que isso precisa de um pouco mais de atenção. E existem vários outros questionamentos nessa história. É muito fácil para a mulher, hoje em dia, ela tem um relacionamento consensual com o homem durante anos e depois ela decide que isso foi um abuso. Como assim? Como que a justiça aceita isso? Ou seja, uma mulher que tu saiu hoje e transou, daqui a 10 anos ela pode ir na mídia e te acusar de abuso sexual. Essas mulheres, para mim, não deveria nem ter título de eleitor, porque se elas não sabem nem identificar a diferença, né, de um abuso e de um sexo consensual, como que elas podem decidir algo pelo nosso país? Que mentes são essas que estamos convivendo hoje em dia, né? A Ângela pode falar mais sobre isso também. A briga que teve entre os grupos de acolhimento de vítimas, brigando entre si na internet, para ver quem que ia atender as vítimas do João de Deus. Pessoas que se dizem vítimas do Abdelmaci, agora elas brigam por vítimas do João de Deus. E mais, uma delas ainda teve a cara de pau de ir no Domingo Espetacular e dizer que a irmã foi abusada pelo João de Deus. Ou seja, uma foi abusada pelo Abdelmaci e outra foi abusada pelo João de Deus, né? Coincidentemente, os dois maiores estupradores do Brasil. E claramente, né, a princípio, cada vítima estava pedindo 100 mil de indenização. E só que elas dançaram, né? Porque a juíza baixou para 15 mil de indenização. Então, eu não sei como que ficou isso. Para você ter uma ideia, o João de Deus pegou 19 anos de prisão, porque 4 mulheres alegaram que ele colocou a mão delas próximo ao pênis dele, em cima da calça, no momento da corrente de oração que acontecia lá na casa de Dom Inácio. Eu não sei se isso seria justificável, não sei se foi um ato libidinoso dele. Eu, particularmente, Lívia, não acredito que seja. Eu sou reikiana, né? Eu aplico o reiki e exatamente temos que tocar os 7 chakras, né? Que temos para desbloquear as energias que estão ali atrapalhando na cura espiritual. Então, para mim, é uma coisa assim que eu não vejo como um ato libidinoso, mas ele pegou 19 anos por isso. E agora pegou mais não sei quantos outros. Ah, ele foi condenado em alguns casos, aí eu não me lembro mais bem da história.